Bom, pessoal, quando a gente trabalha com a função seno, ou a função cosseno, ou mesmo a função tangente, a gente tem que ter algumas coisinhas das definições do seno, do cosseno, que facilitem a nossa vida. Muitas vezes, uma questão parece para a gente ser muito complicada, ser muito difícil, mas ela tem a ver apenas com a definição do que é seno, do que é cosseno e onde ela existe. Vejam, nós sabemos que uma função do tipo seno de x, por exemplo, essa função ela tem uma variação. Nós sabemos que ela existe em todo o eixo dos números reais. Ela está em todos os reais, variando de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e como ela é periódica, ela vai se repetir. Mas que ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Ou seja, ela tem uma imagem. Essa imagem é o lugar onde ela vai existir no eixo y. Se eu escrever aqui y igual a cosseno de x, ela vai dizer para mim que só vai poder chegar a 1 e a menos 1. Não é verdade? Ela vai variar de 0 até π, ela vai de 1 e vai descendo até 0. Para chegar em π, ela vai de 0 até menos 1. Depois ela volta a ser 1, depois ela volta a ser menos 1, e é essa variação. É como se eu dissesse, olha, esse aqui é o maior valor que ela tem e o menor valor que ela tem. Então, o maior valor que ela tem é 1 e o menor valor que ela tem é menos 1. Tranquilo? Tranquilo. Certo. Então, se eu sei que isso existe, observe então a seguinte questão. Vamos supor que a minha função diga o seguinte: determine o valor de uma função qualquer, ou determine o valor de um número qualquer, k, determine o valor de k para que exista um ângulo tal que, deixa eu ver aqui, eu quero o valor de k, de um número k qualquer, pode ser qualquer outra letra, ele está dando aqui um k qualquer, tal que uma função que eu vou colocar aqui, tal que o cosseno de x seja igual a, deixa eu ver aqui, o cosseno de x, deixa eu pegar uma daqui do livro de vocês, x igual a 2k mais 7 sobre 5. Então, determine o valor de k tal que, para que exista um ângulo, tal que cosseno de x seja igual a 2k mais 7 sobre 5.
tal que exista um ângulo x, tal que o cosseno dele seja igual a 2k mais 7 sobre 5. O que é que eu devo fazer para resolver essa questão? É o que vocês acham? Alguém teria alguma dica para mim de como eu vou fazer essa questão? Eu tô tentando pensar ainda como Beleza. resolver. Pensem quais são os valores que ele pode assumir. Lembrem do que nós acabamos de ver na nossa função. Eu escrevi o gráfico dela aqui. Dá para montar o gráfico disso aí? Veja, eu coloquei aqui que se eu tiver a função y igual a cosseno de x, ela vai assumir um valor. Qual é o valor máximo que ela vai assumir? Não é 1? Esse não é o maior valor que ela pode assumir? E o menor valor que ela pode assumir não é menos 1? É. Então vejam, esse cosseno de x, ele só pode atingir no máximo o valor 1 e no mínimo o valor menos 1. O que isso significa dizer? Significa dizer que esse número k que eu tenho aqui, esse sujeitinho daqui, ele tem que ser um número que seja maior ou igual a menos 1. Ele tem que ser maior ou igual a menos 1. E ele tem que ser, aliás, ele tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Esse número tem que ser maior do que menos 1 e esse número tem que ser menor do que 1. Porque o maior valor que ele atinge é 1 e o menor valor que ele atinge é menos 1. Deu para entender essa situação? Ok. Ok? Então, se isso é verdade, o que eu tenho aqui são inequações. A primeira parte da minha inequação diz que esse número daqui tem que ser maior do que menos 1. E a segunda parte diz para mim que esse número aqui tem que ser menor do que 1. Porque o cosseno de x só pode assumir valores que vão de 1 até menos 1. Deu para entender agora essa situação? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim, né? Então, eu entendo pela definição que este cosseno, eu entendo pela definição que este cosseno, seja ele quem for, essa expressão cosseno de x, eu sei pela minha definição que esse sujeito tem que ser maior do que menos 1. E sei também que esse sujeito tem que ser menor do que 1. Eu sei que ele só vai existir dentro desse intervalo, de 1 até menos 1.
Então, se ele só vai existir nesse intervalo, o meu valor de K só pode assumir esses valores. Logo, para resolver essa equação, eu vou fazer duas partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte é eu dizer que esse sujeito ele tem que ser eu tenho que dizer que esse sujeito ele tem que ser maior do que menos 1. E a segunda parte, eu tenho que dizer que esse sujeito ele tem que ser menor do que 1. Eu tenho que verificar essas duas situações aqui. Na hora que eu descubro que ele tem que ser isso, eu tenho que verificar essas duas situações. Então, para resolver essa sujeita, fica simples. Eu passo o 5 para depois da igualdade, e o que eu tenho aqui é 2K mais 7 5 vezes menos 1, menos 5. 2K mais 7 maior ou igual a menos 5. 2K maior ou igual... desculpem. Tem que ir arrumando devagarinho. Se eu passar o 7 para o segundo membro, então eu tenho o quê? Eu tenho que 2K é maior ou igual menos 5 e menos 7, menos 12. 2K maior ou igual a menos 12. Isso quer dizer que K é maior ou igual a menos 12 dividido por 2. Ou seja, K tem que ser maior ou igual a menos 6. Dúvida para essa primeira parte? Não. Ótimo. Do mesmo jeito, eu vou fazer a segunda. A segunda, se eu passar o 5 para cá, eu vou já inverter a função. Vamos lá. Se eu passar o 5 para frente, o que eu tenho aqui, 5 é maior ou igual a 2K mais 7. Ok? Mas se eu digo que 5 é maior ou igual a 2K mais 7, é porque eu posso dizer que 2K mais 7 é menor do que 5. Isso aqui é menor, se ele é maior, então ele é menor do que 5. Se eu passar 5, veja, eu inverti a função. Se eu giro ela, o sinal também gira. Ok? 5 é maior do que esse número, então esse número é menor do que 5. Se eu passar o 7 para depois da igualdade, então eu tenho que 2K ele é menor do que 5 menos 7, que é menos 2. Ou seja, K
é menor do que 1. Do que menos 1. Então, a resposta para essa equação seria K tem que ser maior do que menos 6 e menor do que menos 1. Deu para entender isso aqui, gente? Professor, se não tivesse a palavra para que exista um ângulo, a gente Certo. ainda usaria isso de Na hora maior que, igual a menos na hora 1 que você e menor coloca isso igual a aqui, mais ó, 1? na hora que você coloca, o que está dizendo para mim que eu vou usar isso é a expressão, o cosseno de x tem que ser esse número. Então eu tenho que analisar qual é a condição de existência do meu cosseno, onde ele existe. Para qualquer número real da linha x, do eixo x, esse meu cosseno só vai assumir esses valores. Vamos mexer um pouquinho nessa situação. Vamos supor que ele tivesse a seguinte expressão. Deixa eu ver se dá certo. Vamos supor que ele me dissesse aqui, ó. Vamos supor que ele dissesse que a função, quais são, ele me dissesse assim, ele me dissesse que f de x não, vou colocar aqui 2 mais 3 cosseno x. Deixa eu ver se dá certo isso. 2 mais 3 cosseno x. Eu vou escrever, vou tirar o 2 da frente. Depois eu faço com 2. Vou colocar só aqui. 3 cosseno x igual a 2k mais 7 sobre 5. O que significa esse 3 cosseno x? Eu sei que a minha função trigonométrica é uma função do tipo. Ela é uma função do tipo fx igual a mais b cosseno de mx mais n. Lembram disso? Sim, sim. Sim, né? O que é que significa esse b? O A significa o meu eixo. Meu eixo de simetria. Não é verdade? Aham. O B significa quanto ela vai variar. Tá certo? Quanto ela vai Sim. variar para cima ou quanto ela vai variar para baixo. Não é verdade? É sim. Então, esta sujeita que está aqui, qual é o eixo de simetria dela? Não é 0? Que ela é 0 mais 3? Concordam? Uhum. E esse 3 é quanto ela vai variar. Ela vai variar 3 para cima e 3 para baixo. Tá certo? Concordam? Sim, professor. Ótimo. Então, o que isso quer dizer para mim? Olha a minha definição. Isso quer dizer para mim que este meu sujeito daqui, ele vai variar 3 para cima, 3 para baixo
E o eixo de simetria é 0. Então ele vai variar de 3 até menos 3. Ela vai assumir estes valores aqui. Deu para entender ou não? E aí, pessoal, deu para entender? Acho que deu. Veja, deixa eu colocar o gráfico dela aqui. Se eu disser que o gráfico dela, vou colocar aqui, vou chegar aqui no... Se eu disser aqui, ó, qual é o gráfico dela? Eu vou colocar aqui, y igual a 3 cosseno x. Olha o que acontece. Quem vai ser o eixo de simetria? 0. Onde é que ela vai variar? De 3 até menos 3. Ok? Então, ela vai existir, isso aqui vai existir, de 3 até menos 3. Vamos mudar mais um pouquinho? Vamos fazer de conta agora que ela é, aqui eu disse antes para vocês, ela é a função 2 mais 3 cosseno de x tem que ser igual a 2k mais 7 sobre 5. Pronto, ela está aqui. Qual é o eixo de simetria dela? Não é 2? É 2. 2. E ela vai variar quanto? 3. 3 é 3 menos para 3. cima e 3 para baixo. Então, 2 mais 3 dá 5. 2 menos 3 dá menos 1. O que significa dizer isso? Significa que esses valores aqui vão variar de 5 até menos 1. Deu para entender agora? Sim. Veja, será que isso é verdade sempre? Vamos mexer essa função. Vamos mexer essa função. Eu vou tentar ver se isso é verdade. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui e vou apagar esse eixo. Eu quero verificar se isso é verdade, se o que eu estou falando está certo. Se o que eu estou falando está certo, então essa sujeita daqui, ela vai ter duas situações. Ou ela vai ser menor do que 5, ou ela vai ser maior do que menos 1. Ok? Tranquilo? Ou ela é menor do que 5, é a primeira parte, ou ela é maior ou igual a menos 1, que é a segunda parte. Resolvendo essa primeira parte, eu vou ter que 2k mais 7, 5 vezes 5 é 25. 2k mais 7 vai ser menor ou igual a 25. Isso quer dizer que 2k é menor ou igual a 25 menos 7, que dá 18. Ou seja, k é menor ou igual a 9. Ok? Dúvidas disso? Não. Não. Do mesmo jeito,
A segunda parte diz que, passando o 5 para lá, diz que 2K mais 7 é maior ou igual a menos 1. Isso quer dizer que 2K é maior ou igual a menos 7. Aliás, desculpe, menos 1, menos 7, menos 8. Ou seja, K é maior ou igual a menos 4. Ok? Ok. Agora eu vou tentar ver se isso é verdade. Eu vou tentar resolver essa equação da seguinte forma. Eu vou passar o 2 para depois da igualdade. Se eu passar o 2 para depois da igualdade, vai ficar isso aqui, menos 2. Se eu resolver esta partezinha daqui, 2K mais 7 sobre 5 menos 2, e eu tirar o mínimo, isso vai ficar 3 cosseno. Isso aqui vai ficar 3 cosseno de x, tirando o mínimo ali, vai ficar 2K mais 7 menos 10 2K mais 7 menos 10 sobre 5. Ok? Tirando o mínimo aqui, ó. O mínimo entre 5 e 1 é 5. 5 por 5 dá 1, vezes 2K mais 7 dá 2K mais 7. 5 por 1 dá 5, vezes menos 2 dá menos 10. Ok? Resolvendo essa expressão de cima, o que eu tenho que 2K mais 7 menos 10 fica 2K menos 3. Se eu tirar esse 3 e passar dividindo, 3 vezes 5 dá 15. Então aqui vai ficar 15 e eu tenho que o cosseno de x dá esse valor. Mas por definição, que nós vimos, esse cosseno de x só varia de 1 até menos 1. Ou seja, significa dizer que 2K menos 3 sobre 15, 2K menos 3 sobre 15 só vai variar de 1 até menos 1. A primeira parte da minha equação seria dizer que primeira parte seria dizer que 1 é maior que 2K menos 7 menos 3 sobre 15. Resolvendo essa expressão, o que eu tenho? Eu tenho que 2K menos 3 seria igual a 15 vezes 1, 15. Ou seja, 2K é igual a 18, que é igual a 9. A segunda parte da minha equação daria para mim que 2K menos 3
sobre 15 é igual a menos 1. Ok? Ok. Eu errei alguma coisa aqui. 2k menos 3 sobre 15 menos 1. Então, 2k menos 3. Dois k menos 3 sobre 15. 1 maior ou igual a 2k sobre 3 sobre 15. 2k sobre 3 sobre 15. Aqui é menos 15. Estou cometendo algum errozinho aqui. Deixa eu ver aqui o que é. Onde foi? Isso aqui vai me dar... Oh, meu Deus, calma. Isso aqui vai me dar 2k menos 3. Para menos 15. Aí fica 2k igual a menos 15 mais 3, que dá menos 12. K maior do que menos 6. Então, tem alguma coisa errada aqui. K maior ou igual a menos 6. E aqui deu menos 4. Por quê? Por que foi que eu errei? 2k mais 7 menos 5. Puxa aqui, menos 5. Menos 5. Eu errei aqui. Isso aqui dá 2k mais 7 menos 5. Aí menos 5 com 7, menos 12. E menos 12 por 2, menos 4, menos 6. Foi eu que errei, desculpe aí. Eu tinha errado a minha expressão porque eu botei menos 1. Ok? Então vejam que se eu souber que ele varia a partir do 2, 3 para cima e 3 para baixo, eu resolvo muito mais simples do que fazer toda essa estrutura até eu chegar na minha expressão normal. Deu para entender o que foi que eu fiz aqui? Deu sim, professor. É muito mais simples eu entender qual é a definição da minha expressão. Na hora que eu consigo entender que o valor que está aqui é o eixo de simetria, o valor que está aqui é quanto ele varia para cima ou para baixo no eixo y, se eu sei disso, eu consigo resolver a minha expressão sem me preocupar. Eu sei que isso aqui só vai poder ser, no máximo, o número 5 e, no mínimo, o menos 1. Eu não preciso passar o 2 para depois da igualdade, resolver uma fração, depois passar o 3 dividindo, para depois eu verificar que varia de 1 até menos 1, que é a definição normal. Eu já sei que ele existe. Ok? Ok. Então, vejam uma outra Realmente, mais situação. fácil. Vamos supor que eu tivesse a seguinte situação. Eu quero o gráfico da função y igual a módulo do cosseno de x. O que significa um módulo? Alguém lembra?
Essas duas barrinhas aqui, o que é que significa? Um módulo de um número, o módulo de x, isso é igual. O módulo de x, módulo de x, isso é igual a 1 ou menos 1. Ou ele é 1 ou é menos 1. O que significa dizer? Significa dizer que se x... Vou tirar isso aqui. Vou colocar em números para vocês verem. O módulo de 1 é 1 mesmo. E o módulo de menos 1 também é 1. O que é que isso significa dizer? Que um número, mesmo sendo positivo ou negativo, o módulo dele tem que ser positivo. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. A gente vai ver essa questão, tá ok?